Pois é, o seu Cidade Esporte está esquentando. Quando eu recebo aqui o Cabeção por aqui, aliás, é você o Nogueira, né? O Nogueira também, né, não deixa as coisas baratas. Você estava falando de verbas, é interessante. Essa novela da verba e para o Meia Lua, do deputado estadual Hélio Nishimoto, eu soube também há muito tempo, já fiz alguns questionamentos à prefeitura sobre isso. Mas, então, agora, diante do quadro que nós estamos hoje aí, eu falava no bloco anterior da bancada da bola, ela vai ter que cobrar do prefeito Campo. Hoje, Antônio Carlos, você já tinha dificuldade para organizar a competição aqui. Você perdeu o campo do Cepim. Hoje a Liga não tem mais o campo do Cepim. Infelizmente também, outra situação que a cidade está passando. Outro campo perdendo. Vários campos estão perdendo, né, Jacareí? E que eu sempre comento o seguinte, poxa, futebol é o esporte número 1 do país. É verdade. E época de Copa do Mundo. Nós vamos daqui a 80, 100 quilômetros, vai ser o primeiro jogo da Copa vai ser aqui em São Paulo. Aqui no campo do Corinthians? Do Corinthians. Agora, eu não sei, eles não conseguem enxergar, sabe? Eles veem outras modalidades, acho que dá mais interesse, porque acho que deve ser faz parte da panela, a realidade é essa daí, você entendeu? Porque aquele grupinho que está ali do lado. Administra? Ali você tem, se você tiver, você tem. Quando eu era, eu tinha. Você entendeu? Quando eu saí, cortaram. Você entendeu? Por posicionar na conta, você corta você. Mas agora, é interessante, nesse ano de 2013, houve a novela da verba de novo, né? Novo mandato, e o próprio prefeito, quando ele é reeleito, me parece que é achatado o dinheiro para tudo quanto é lugar. O valor que o novo presidente tem agora aí, como é que você avalia isso aí? Isso foi o pior de tudo que você avalia, ou poderia ser um pouco melhor essa verba? 40 ou 50 reais, não é? Eu não sei. Reais não, 50 mil. Né? Eu não participei da negociação. Eu sei que o recurso é de 48 mil. É viável? Então, você acha que o presidente... Vai ser, na realidade é o seguinte, para quem fazia 2 campeonatos amador, 2 juniores, 2 veteranos, 2 veteranistas, nós vamos fazer um campeonato amador esse ano. Piada, né? Vai ficar difícil, então. Não, parou. As outras modalidades pararam. Não tem. Não vai ter, não tem recurso para isso. Quer dizer, então, que, na verdade, o primeiro semestre vai ficar no que está. Não, vai ter um campeonato amador. Só. Essa verba que foi destinada. E o Interligas, como você falou, Osíris correndo atrás, a Federação bancando, é a única competição que não despende de valor desse orçamento. Não. Isso aí já é a Federação Paulista que... Ela banca. É pela Liga. Agora, a Liga, na sua época, já tinha despesas administrativas, né? Questão dos clubes também, pagarem anuidade. Esse pequeno valor dado pela prefeitura, interferiu alguma coisa? Você que tem contato com esse novo presidente, Antônio Carlos, diminuiu o número de times, o estímulo foi menor, porque praticamente você disse, assim que você saiu candidato em julho para frente, Osíris assumiu, caiu a verba, mas terminaram as competições. Hoje os clubes, eles estão carregando, estão na Liga ainda, estão animados com a Liga, o que você sente? Na realidade, a tendência é acabar. Eu falei isso já há alguns anos atrás, certo? O futebol de Jacareí, da forma que está sendo, seguindo a trajetória dele, isso não é de agora, de 4 anos atrás, não, é de 20 anos para cá, certo? O futebol de Jacareí, se não tomar posicionamento, ele acaba. E a falta de estrutura, que nem campo, futebol, o que é? Por exemplo, se houve achatamento, eu não sabia, você falou que tem que ter uma reeleição. Tem sim, mas só que você pode achatar por cima, né? Exatamente. Por baixo, não. Me parece quando no primeiro ano de governo. Primeiro ano de governo, acho que era 400 milhões cai. A arrecadação da cidade. Exato. Dobrou agora, né? E também no primeiro ano de mandato do atual prefeito, o Tribunal de Contas do Estado, quando faz a primeira análise do primeiro ano de governo dele, não pode ultrapassar o valor gasto. Tem uma média que tem que ser gasto. Então é uma precaução, porque quem está deixando o governo, ele pode fazer um orçamento maior e comprometer o governo do sucessor. Então eles fazem isso. Mas 40 mil não seria o suficiente. Eu não sei como é que está São José dos Campos, eu não conversei com o pessoal de lá, mas me parece que foi mantido. Não tão baixo, não tão alto. Agora, o atual presidente que está aí, ele tem ligação boa é partidário ou não? É antipartidário? Olha, eu não posso falar o posicionamento dele, como é que foi, né? Se ele foi, me parece que me apoiou. Tá. Né? Não sei. Mas independente disso, mas o que ele tem, eu vi que no começo do ano ele queria parar. Então,
o que acontece é o seguinte, aconteceu uma coisa, uma realidade, que eu tenho que falar, porque eu acho que senão não vai ter bom. Porque o Osíris queria continuar a associação. Tá. Continuaria, e a gente continuaria o mandato nosso, se fosse o Osíris sair como presidente. Nós ganharia a eleição com o pé na com tranquilidade. Só que houve uma conversa seguinte, se nós continuássemos, tá, à frente da Liga da Associação, não haveria nem repasse de verba. A realidade era essa daí. Isso aí foi houve um checkmate, houve uma colocação sobre isso daí. E todo mundo na cidade sabe disso daí. Tá certo? Então, falando para você o que eu acho que até houve participação da Câmara nessa decisão. Eu não sei, porque o que passa nessa cidade, a gente percebe, ainda estamos vivendo um momento de algumas decisões equivocadas. Então, esse é o checkmate que deram em vocês. Foi tipo assim, manda um recado, tá? Manda um recado. Se eu falar nome, não vai sustentar. Eu sei, não teria como. Manda um recado. Aí os dias eu vou sair, você falou, não sai, deixa para lá. Deixa eles assumirem. Por quê? Porque nós incomoda, porque a gente vai lá cobrar, porque você está na frente de uma entidade, os clubes cobram da gente uma estrutura, um bom campeonato, certo? Então, se esse recurso era destinado através da prefeitura, então você tem que ir lá cobrar melhoria de campo, você sabe disso aí, Ligeiro. Não tem, né? Você começou aqui no Amador de Jacareí, e você vai para os campos e continua a mesma coisa. Piorou. Porque antes nós tínhamos, por exemplo, a Liga dispunha do Ponte Preta, do campo da Gates, do campo da Henkel, nós tínhamos o campo do Cepinho. Hoje, na verdade, as ADCs elas não cedem mais de graça para a Liga, sério? Não cedem. Só que algumas ainda, nem pagando, algumas nem pagando. A preocupação delas seria com a violência? Também, eu não tiro muita razão de algumas ADCs não, porque hoje, muitas vezes, mudaram, hoje algumas mentalidades hoje em dia é meio complicada, né? Mas mudou, viu? O pessoal está colaborando, os diretores de clube estão colaborando. Os árbitros já voltaram a apitar aqui, Antônio Carlos? Voltaram a apitar. Tá? Porque houve ano passado, houve agressão, não houve? Então, se você fizer uma análise entre, por exemplo, algumas cidades do Vale do Paraíba, onde os campos são alambrados, tem isso aqui. São José dos Campos é um exemplo exemplo disso. Violência, quase todo final de semana tem esbarrão nos árbitros. Né? Não muda. Não muda. Em Jacareí, campo aberto, né? Não tem alambrado, não tem nada. Você sabe disso daí. Houve uma agressão. Só uma, então. Certo? E o próprio árbitro depois não justifica. Tá. Né? Depois até foi lá, porque ele ele citou também não é que ele citou, ele foi meio... Na hora do calor da discussão, falou alguma coisa. Se posicionar mais tranquilo, ele foi também, não entrou no mesmo... Agora, me veio um assunto aqui com relação à taxa de arbitragem. Esse valor menor vai achatar o valor da arbitragem que vai cair ou não? Ou caiu já? Olha, nessa Copa União que nós estamos fazendo, inclusive, teve que cair. Então, assim, o árbitro, ele está sujeitando a apitar por o valor que está aí, ou os clubes... Eu agradeço o Chicão, que é o presidente dos árbitros aqui do Jacareí, que é de uma parte, tem vários... Isso. Né? Ele falou que assim, eu vou quebrar o galho seu, eu vou te ajudar, né, pelo que a gente vem acompanhando nesses 4 anos, sem agradecer ao Chicão, né, que nesses 4 anos estivemos na Liga, ele esteve junto comigo, conversou com o pessoal, estão colaborando com o pessoal. Em média, quando estava até o ano passado? Nós estávamos pagando R$90 por E hoje, por exemplo? Está na faixa de R$65. Nossa, despencou bem. Despencou. Mas os clubes têm que colaborar também com a disciplina, né? Não, colabora. Está tendo uma colaboração. Né, porque eu falo para você, se você for não analisar o que nós temos aqui hoje, para você beirada de campo, sem alambrado. Não tem condições. E os caras têm que já agradecer os árbitros e ir para o campo. Inclusive, teve uma partida no mês de abril, o Parque Melu disputou uma das fases finais, uns jogos finais no Campo Grande. Você teve nesse jogo ou não? Não teve, né? Mas nenhum problema foi registrado, pelo menos até o dia 15 de abril, nenhum jogo apresentou um tipo de problema. Desse ano? Desse ano. Nenhum problema, né? Não, nesse ano não teve. Tá. O primeiro campeonato que está tendo agora é o campeonato do Amador da União. Que seria Então, não, a gente, inclusive, tem agora, já começa o mata-mata, mas não houve, não. Agora, o Antônio Carlos, você tem uma ligação muito grande com um partido, né? Seria o PCdoB, isso mesmo? Exatamente. Você continua afiliado ainda, não? Continuo, porque eu tenho esperança ainda aí que a gente possa trazer algumas coisas. A gente tinha até negociado uns anos atrás algum recurso. O ministro do Esporte anterior, né? Aldo Rebelo? Eu tinha começado com o Orlando Silva, depois daquela situação com o Orlando Silva, e agora está retomando novamente aquele recurso que viriam para Jacareí, no sentido que a gente estava negociando com 14 deputados, o ministro, para que trouxesse alguma coisa. Esse recurso seria de quanto, Antônio Carlos, mais ou menos? Na primeira conversa era de R$1,5 milhão. A ideia era fazer um campo, né,
da Liga, né? Para que desafogasse um pouco o Jacareí, o campo lá do Jaque lá. Tá, desafogasse lá e a Liga... Ou essa verba viesse para restaurar alguns campos, melhorar, alambrar, vestiário, porque você vai nos campos hoje, nem vestiário tem. E isso você vê que é viável ainda ou não? Por exemplo, você tem um partido oposto administrando a cidade do seu. Talvez a ligação possa ser a nível federal, em nível federal, né? Essa verba, se viesse, viria para a prefeitura. Eu vou falar uma coisa aqui, porque é outra coisa. É melhor deixar eu ficar quieto e muitas coisas falar, porque é difícil. Não, mas aqui a gente só está comentando. Então, aliás, o prefeito, viu, fica à vontade. Para vir aqui, inclusive o prefeito Hamilton, vou ver se eu consigo convidá-lo para vir aqui, porque na verdade ele mexe a cidade inteira. O secretário de esportes eu já convidei para vir aqui, de Jacareí. Pessoalmente conversei com ele, ficou de indicar uma pessoa. Mas é bom você falar, eu acho que é interessante, porque na verdade, se vier verba para cá, nós temos que fiscalizar. Isso cabe aos vereadores também, da bola. Agora, se você traz um recurso destinado para X, tem que ser X. Eu não sei se você quer fazer essa observação. Não, eu vou falar para você, eu não queria nem falar, porque se eu for falar o que eu sinto, vai dar mais polêmica aí. Eu vou aguardar o andamento aqui para frente, a gente está em conversação já lá com o pessoal, para que a gente possa trazer esse recurso. É verdade. Aliás, esse seria justamente seria deputado e ministro? Isso. Ah, tá. O deputado federal e o ministro também do esporte atual. Do esporte. Você teve reuniões com ele, Antônio Carlos? Ou não? Eu tive com o Aldo, em Jundiaí, numa reunião com o Aldo lá, e é onde que ele colocou para que aquilo que a gente pudesse estar fazendo para Jacareí, para que pudesse estar ajudando o esporte de Jacareí, né? E quando eu falo, não falo só no futebol, não. Eu acho que outras modalidades necessitam. Você está entendendo? É isso que eu peço. É isso que eu espero da bancada da bola. Né? Porque eles têm ligações com o deputado, eles podem trazer emendas para cá. E fazer, brigar por isso. Então, porque eu sou simplesmente um ex-presidente de liga, né? Mas que está envolvido ainda. Está envolvido, poxa, eu estou buscando lá com o deputado, estou buscando com o ministro. Agora imagina eles que são já vereadores. Então eu espero que eles venham fazer alguma coisa para Jacareí. Tá certo? Antônio Carlos, nossa, eu ficaria umas 2 horas conversando com você. Obrigado pela participação e obrigado por ter aceito o convite. Ligeiro, muito obrigado essa oportunidade que você está me dando. E quero aqui já agradecer a todas aquelas pessoas que participaram comigo ao longo desses 4 anos ali, perante a Liga e a Associação. O Osíris, que é o presidente, o atual da Liga, o Orestinhos, que era meu tesoureiro, Chicão da arbitragem, o Davi, o Jura, né? São pessoas que me deram muita ajuda, o Reis, né? Então, tem algumas que eu esqueci aqui agora, mas várias pessoas que tiveram ali, o Nogueira, né? Grande Nogueirinha, grande Nogueira. Nogueira está com o Osíris lá na Federação Paulista. Ele virá aqui também. Nogueira está lá na Federação Paulista também hoje. Lá continua ainda aí lutando e a gente vai continuar lutando. Com certeza a gente está à frente aí do futebol e de aquilo que nós puder. Estava falando num programa anterior sobre a malha, só um minutinho da malha, né? O Xuri, né? Eu gosto muito do 11 de junho, que é perto ali, tudo Xuri, Aliança de 11 e tudo ali. E está com uma dificuldade, a gente vai tentar ajudar lá, inclusive vou começar a treinar. A Mário vai ajudar. Que beleza. Um abraço. Tá bom. Seu Cidade Esportes fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.